Fala, palmeirense. Hoje é dia. Hoje é dia. Não dá pra falar de outra coisa. Hoje o Palmeiras começa a decidir sua sorte nas quartas de final da Copa Libertadores contra o River Plate no MAS Monumental, que é o maior estádio das Américas. Casa cheia, mais de 80 mil pessoas vão estar lá para empurrar o Palmeiras, para empurrar o River Plate, e um pouco ali, 4 mil, se não me engano, vão empurrar o Palmeiras. Tarefa difícil. Antes de a gente falar do que esperar do jogo, do que esperar do Palmeiras, vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho, comentar. Estamos chegando em 11.500 inscritos, rumo aos 12 mil. Obrigado por você estar aqui, obrigado por você que já se inscreveu. Se você não se inscreveu ainda, acho que está faltando 30 para a gente chegar em 1.500. Vamos bater esses 30 pelo menos, a gente chega em 1.500 e já avança para 12 mil. O que vocês acham? Vamos nessa? Se você está assistindo esse vídeo aqui e não está inscrito no canal ainda, por favor, deixa a sua inscrição lá pra gente, dá essa chance pro canal Diego Iwata, ou Marada. Mas o que é Marada, Marada? Muita gente pergunta nos comentários. Marada sou eu. Meu nome é Diego, desde pequeno eu sou chamado de Diego, Maradona por causa de Diego, né? Esse senhor aqui, ó. Desde pequeno eu sou chamado de Maradona por conta dele, e meu nome é Diego por conta do Maradona, né? Meu pai gostou dele no Mundial de Júnior de 79 e falou, vou colocar o nome desse cara no meu filho, e mal sabia ele que eu, além de tudo, ia ser um cara aqui apaixonado pelo Maradona também, né? Acho que o destino quis. Mas o Palmeiras vai enfrentar o River Plate, que é um clube que o Maradona não tratava muito bem quando esteve lá, cujos torcedores não necessariamente gostam muito. Embora o Diego tenha se tornado um ídolo de toda a Argentina por conta da seleção, né? Mas ele é um jogador muito ligado ao Boca Juniors, revelado pelo Argentinos Juniors, né? Pelo Chacarritas, depois Argentinos. E na Argentina ficou muito ligado ao Boca, embora também tenha jogado no Newell's também, né? Vamos falar de River Plate. O River que vai chegar com alguns desfalques, né? O Galopo é o principal desfalque, o Galopo é aquele jogador do São Paulo. É um ataque que está se formando ainda, né, com o Driussi na frente ali. Não é um time que está assim, comparado a outros times do Gallardo no passado recente, esse é um time um pouco mais enfraquecido. Tem o Armani no gol, né? Tem algumas outras peças ali, o Montiel está na equipe ainda, tem alguns jogadores ali que são alguns conhecidos do Palmeiras, mas na maioria dos jogadores são jogadores que não estavam. O Salas, por exemplo, é um jogador que está há pouco tempo no River, não confundir com aquele Salas, né? É outro Salas. Então o River tá um time diferente, embora seja com o Gallardo ainda, em comparação àquele time que deu sufoco no Palmeiras aqui, que tomou de 3-0 em Avejaneda. Aquele jogo foi em Avejaneda, não foi em Buenos Aires, né? Que o estádio do MAS Monumental estava justamente se tornando o MAS Monumental na época, né? Aquele jogo lá, aquele time lá é diferente, bem diferente desse time que vai encarar o Palmeiras, né? E o Palmeiras também bem diferente, né? E esse time que o Palmeiras está chegando, hoje o Palmeiras tem um time ideal, a gente consegue falar em um time ideal para o Palmeiras, né? Mas é um time ideal que nasceu há pouquíssimo tempo, com um pouco de insistência, um pouco de paciência, um pouquinho de acaso também, algumas coisas que deram certo sem que necessariamente estivesse tão previsível assim, não, isso vai dar certo, né? Não tinha muito assim. Então tem 3 caras que a gente pode dizer que são incontestáveis, né? Que é o Everton, que pelo menos por este ano é incontestável. O Carlos Miguel não vai pegar o lugar dele neste ano. Acho que no ano que vem ele corre risco de perder o lugar, sim, para o Carlos Miguel, mas não neste ano. O Gustavo Gomes, que é o capitão, não sai do time nem em circunstâncias, se ele puder estar em campo, ele vai estar. Não é uma questão de quer ou não ele, é uma questão ele pode, se ele puder ele vai jogar. E o Piquerez, que não tem substituto, o Vanderlan não era, o Jefté também não é, a gente não viu muito o Jefté para dizer, mas Piquerez é um cara realmente... O Abel falava que o Vinha era top, eu acho que o Piquerez é melhor que o Vinha, cara. Pelo menos marcou muito mais tempo no Palmeiras do que o Vinha, né? Que hoje é banco no Flamengo, às vezes nem no banco fica, uma situação complicada, né? Um jogador do nível do Vinha tá sem espaço para jogar, né? Mas tirando esses 3 caras, o resto, na própria defesa, né? Parecia um jogador que foi o Kelvin, que tem aí 17 minutos de Libertadores pelo Palmeiras, no jogo contra o Universitário, que já estava resolvida a questão, né? Ele tem aí 17 minutos e muito possivelmente vai ser titular. Eu acho que seria até legal se o Giai começasse, porque é um jogo na Argentina, né? Para ele mostrar alguma coisa ali para os compatriotas, mas
O Kelvin tá jogando bem, se encaixou nesse esquema aí, eu acho que vai de Kelvin. Então é um cara que, assim, tem 6 jogos com a camisa do Palmeiras e vai estar em campo titular no jogo mais importante do ano, sabe assim? Chegou, caiu e tá aí, né? É um cara que poderia estar mais tempo no clube, mas enfim, chegou agora e chegou mostrando e por que, tá deixando claro por que vai ter espaço, né? Aí você vai pro meio campo, né? Você tem, o Palmeiras perdeu sua referência, que era o Rios, né? Vamos pegar a volância ali primeiro. O Palmeiras perde o Rios, que na verdade era o seu segundo melhor jogador no ano, né? Só perdia pro Estevão. É um cara que, até por conta da qualidade dos dois e para a falta de inventividade dos demais, né? O Palmeiras ficou Estevão dependente e Rios dependente um bom tempo, né? O Rios ali, na individualidade, muitas vezes tentava levar o Palmeiras para frente, cometia muitos erros, principalmente atrás, na saída de bola, né? Mas era um jogador que fez muita falta pro Palmeiras, né? E aí o Palmeiras trouxe o Lucas Evangelista como uma reposição preventiva, né? Trouxe o Emi Martinez como um 5 ali também, para disputar com o Aníbal. Mas assim, o Aníbal era meio que, não, esse cara vai ser titular, mas ele voltou mal nesse ano, ele começou mal a temporada. Tanto que o Martinez, no revezamento, ele foi jogando, mas chegou um dado momento que o Martinez até ficou com a vaga do Aníbal, né? E o Aníbal foi crescendo, foi retomando a vaga, foi ficando com cara de titular mesmo, assim. Hoje dá pra ver que ele é o preferido, mas não faz muito tempo ele, né, complicou muito a vida do Palmeiras na Copa do Brasil, né, com aquela cabeçada que ele deu ali no Martinez e, enfim, tirou. Com 15 do primeiro tempo, o Palmeiras tinha um jogador a menos, né? Isso foi deletério pro Palmeiras, que não conseguiu a vaga, foi eliminado ali. E é assim, não era algo que poderia, pô, agora vai abater o jogador, ele não vai conseguir, pelo contrário. Dali pra frente o Abel deixou ele titular foram 6 jogos, ele foi titular em 5, daí ele não jogou um porque ele foi suspenso, né? E ele entrou no outro, são 4, né? São 6, não, esse mesmo, ele é titular em 5, né? E, pô, o cara tá jogando muita bola. Ele voltou, tá jogando bem de novo e acho que tá escolhido ele. Já o Evangelista, eu acredito até que ele possa perder a posição para o Andreas Pereira, porque estamos falando de jogadores de prateleiras diferentes. Mas o Lucas Evangelista está jogando bem, não é de hoje, e os 2 melhores jogos dele foram os 2 mais recentes, contra o Corinthians e contra o Internacional. Foram os 2 melhores jogos dele, inclusive ele fez gol contra o Internacional, e acho que não é coincidência que bem agora o Andreas chegou, né? Ele tem uma concorrência grande ali, o Andreas meio que chega para ser dono da posição, né? Então é legal ver como é que o Evangelista está reagindo a isso, e parece estar reagindo de uma maneira bem positiva, né? Fico satisfeito de ver. Agora no meio ofensivo ali, meio de criação, eu estou escalando um time num 4-2-2-2, tá? Ali eu tenho o Felipe Anderson e o Facundo, né? Facundo pela direita e o Felipe pela esquerda, né? Esses 2 caras hoje também, eu acho que o Felipe, eu acho que é um cara incontestável, hoje ele é o Felipe que o Palmeirense esperava que o Palmeiras tivesse contratado, e o Facundo, ele tá ali meio que por acaso, né? É um acaso, é uma contingência, assim. O Maurício, o Veiga ficou lesionado um mês, né? O Maurício também não tá inteiro, e aí o Facundo entrou nesse jogo contra o Inter, jogou bem, já tinha jogado bem no jogo anterior também, então começa a ver que o Facundo, de repente, para esse esquema, ele é bom para recomposição, ele volta bastante para marcar, assim como o Felipe, o que permite aos laterais, tanto o Kelvin quanto o Piquerez, chegar um pouco mais à frente. Então acho que o Facundo deve acabar jogando no Mais Monumental, porque ele, além de muitas outras coisas, ele protege, aumenta esse grau de proteção, né? Eu aposto nele como titular. Não sei se ele faz parte do time ideal, talvez o Maurício devesse estar ali, mas ele acrescenta uma camada mais de proteção para esse meio do Palmeiras. E aí a gente tem no ataque uma dupla que, assim, tem gente que fala, né? Eu já tinha pensado nessa dupla, já tinha falado antes. Para mim, eu não concebia Flaco Lopes e Vitor Roque. Para mim não era algo claro, continua não sendo, né? De imediato, assim, é o que eu pensaria, mas, meu, deu certo. O Flaco jogando mais por trás, ele não tem que dar o último toque. As bolas não caem todas para ele definir, né? Porque ele não se escondia do jogo, só que eu já falei isso outro dia, a bola é melhor saindo do pé dele do que chegando ao pé dele, né? Ele, para dominar, às vezes, você vê que quando
se ele conseguir resolver a jogada fácil, ele resolve a jogada fácil, sem ajeitar demais. Ele tenta pegar de primeira, ele tenta, sabe, fazer a jogada mais simples, porque ele sabe que ele não tem tanta habilidade ali na hora da definição. Ao contrário do que ele tem vindo com a bola, né? Ele vindo com a bola, ele é muito forte, né? Ele consegue ganhar no corpo, ele tem velocidade, ele tem visão de jogo. E, cara, essa dupla começou a acontecer no segundo tempo do jogo contra o Ceará, um jogo que teve muito protesto, o jogo em que houve protestos da Mancha e que uma parte da torcida criticou a Mancha pelo protesto, né? Um jogo assim que o Palmeiras flertou com o perigo ali, mas quando a dupla ficou Flaco e Vitor Roque, a dupla Flaco-Roque, o Palmeiras deslanchou. E de lá pra cá, eles jogaram 6 partidas, fizeram 10 gols, 4 assistências, não perderam nenhum jogo. E estão aí, hoje incontestáveis, né? A dupla de ataque do Palmeiras é Flaco-Roque e não tem conversa. Eles estão rendendo, eles estão se entendendo, eles dão assistência e passe um para o outro, eles criam jogadas e realmente... E foi também mais um acerto assim, é claro que o Abel já tinha treinado isso no CT, mas também meio que caiu do céu, né? E é isso que o River Plate tem pela frente hoje, é o que eu digo, o Palmeiras está preocupado com o River Plate? Claro, mas o River Plate está bem mais preocupado com o Palmeiras. Tem uma anedota que eu acho muito interessante, que é o Ronaldo, que é com o Ancelotti, né? Quem gosta de futebol certamente já ouviu, mas talvez seja nova para alguns, né? Que, se não me engano, eles iam jogar contra o Verona, o Milan ia jogar contra o Verona ou contra o Siena, era uma equipe menor assim da Itália, e aí o Ancelotti preparava o material em vídeo para os caras verem, né? Aí tava o Kaká conversando com o Ronaldo, conversando com os outros brasileiros ali, chegou o Ancelotti e falou: você assistiu ao vídeo? Ele falou: não assisti não, mister. Não assisti não, mister. Aquele jeito dele, né? Falou: porra, você sabe quem são os zagueiros do Verona? Aí ele parou, olhou e falou assim: eu não sei quem eles são, mas pode ter certeza que eles sabem quem eu sou. Tipo, quem tem que estar preocupado são eles, né? Eu acho que a disparidade do Palmeiras com o River não é essa, mas eu acho que é mais preocupação pro River Plate do que pro Palmeiras nesse confronto. Diz aí o que você acha. Hoje é dia de Palmeiras e River Plate, 21h30. Não perca. E depois do jogo a gente volta aqui para conversar com vocês, beleza? Se inscreva no canal, deixe seu like, curta, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.